É isso aí, fala meu vereador, nono episódio, um episódio inédito, falando um pouco sobre esses desafios dos municípios, do que significa parceria pública e privada. Um convidado mais especial, já vou apresentar ele para vocês. Lembrando que esse nono episódio você pode acompanhar no YouTube e, claro, é o nosso podcast que já virou moda aí para a galera, muita gente acompanhando, especialmente no interior de vários municípios do Brasil. Hoje, felizmente, temos não só vereadores, como pessoas, líderes comunitários, agentes sociais, aprendendo um pouco e ensinando um pouco, porque a gente recebe um feedback muito legal. Fala para o vereador, para você, que está na ponta, que está no município. O problema acontece aí, não em Brasília. E esse é o nosso foco, trazendo sempre um convidado muito especial e hoje para tratar como esse município, que é referência não só em Santa Catarina como no Brasil, conseguiu superar vários problemas, está lidando com vários empecilhos que surgem na administração pública e fez da parceria pública e privada um dos instrumentos para transformar o que é hoje Balneário Camboriú para o mundo, né? Porque é uma cidade internacional. E lembrando aqui, Kuki, grande abraço aos nossos parceiros, né? O Fala para o Vereador é uma parceria que não se faz só, né? Então o SEAP Brasil aqui sempre, lado a lado comigo, buscando levar a você essas ideias. Né? Sonho que sonha só é só o sonho que sonha só. A parceria, o junto, se faz de concreto as ações que a gente vem fazendo por aí. Lembrando que nosso episódio número 10 já tem convidado, é isso aqui. No episódio número 10 nós vamos estar com Marcelo Ramos Pellegrino Ferreira. E vai ser um episódio imperdível também, como o episódio de hoje, então já anote na sua agenda. Mês que vem, episódio 10, teremos o doutor Marcelo falando um pouco aí de eleições, do que aflige os vereadores e os agentes políticos, no que a gente pode falar dos problemas pré-eleitorais, eleitorais e mesmo após as eleições, quais são os grandes desafios da democracia moderna. Mas hoje, o que nos leva aqui, esse assunto que é um assunto fundamental. Identificar problemas, identificar erros são importantes, mas não adianta identificar esses problemas e erros, ou mesmo esses desafios, porque às vezes as coisas aparecem, na prática as coisas vão se apresentando e você tem que procurar caminhos, superações. E penso que o município de Balneário Camboriú tem sim se comprometido em enfrentar os problemas que aparecem, os desafios que aparecem. Então hoje, nada melhor do que quem está lá na ponta, vivendo o município, vivendo a angústia, sofrendo, no bom sentido, a ação do Ministério Público. O Ministério Público tem que cobrar sim, mas ao mesmo tempo tem que ter a sensibilidade para buscar soluções a esses problemas. E ele está do outro lado da mesa, nada mais, nada menos do que Juliano Cavalcante, procurador-geral do município de Balneário Camboriú. Bom dia, Juliano, satisfação estar aqui contigo, obrigado por aceitar o convite. Inicialmente, antes de tentar puxar alguns assuntos aqui, eu gostaria que cumprimentasse o nosso público lá no município, a dona Maria, lá em Pinhalzinho, que está nos assistindo, até o seu João, que está mais de um mês, Juliana, tentando uma consulta no hospital e não consegue. Esse é o nosso público, o vereador também lá que está na ponta, e ele quer escutar como o Balneário Camboriú conseguiu ser a potência que é hoje. Obrigado, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Afonso, bom dia a todos, bom dia especialmente aos vereadores, né? Esses guerreiros, né, que estão aí no dia a dia fazendo essa interligação entre a população e o poder executivo e muitas vezes o Estado, a União. Dizer que é um prazer estar aqui nesse programa tão importante que tem levado tantas informações. Eu fui, durante 5 anos, assessor jurídico na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e nesse período eu aprendi muito. Eu digo que foi a minha grande escola.
porque por ali passam os mais variados temas, e esses temas nem sempre são temas tão simples ou temas leves, né? Muitas vezes o vereador ele se depara com temas bastante complexos e, com certeza, né, a informação, com certeza, o diálogo e o contato com outros órgãos, com outros profissionais, ele é de grande valia, né, para que aquela atividade seja melhor desenvolvida. Então, de um modo muito especial, eu cumprimento aqui aos vereadores desse Brasil afora. Obrigado, Juliana. Muita coisa para falar hoje, muita coisa para aprender. E, Juliana, vou começar aqui por um tema que talvez seja não só o tema de maior curiosidade de todos nós, mas principalmente, talvez, que os vereadores tenham um interesse muito grande para saber quais são os limites, quais são as possibilidades dessa interferência do legislativo no executivo, tanto no sentido de cobrar, de fiscalizar, como no sentido de agregar, de somar, de ajudar, não só com a aprovação de projetos, mas com o aperfeiçoamento justamente de projetos que vão culminar com a execução de projetos do governo a nível executivo, mas também do que a gente fala na prática, e já vamos entrar no público e privado, mas antes disso, as políticas públicas, Juliana, né? Que o turismo é uma delas, é uma política pública, sim, mas tantas políticas públicas importantes. Eu digo turismo porque o potencial turístico de Balneário Camboriú reverte positivamente para todos os munícipes, né? Seja em retorno do turismo que dá diretamente e indiretamente, né? Quanta gente, quanto emprego gira economia, favorece em vários aspectos todos os moradores do município de Balneário Camboriú. Então, a primeira indagação que a turma quer saber, especialmente pela tua experiência, nos dois lados, né? Lá na vereança, assessorando, e agora na chefia da Procuradoria do município de Balneário Camboriú, como fazer esse link e saber quais são os limites de espaço entre executivo e legislativo, notadamente para cobrar, como os legisladores podem cobrar e como os vereadores principalmente podem agregar, somando ideias e fazendo parcerias com o executivo. Bom, Afonso, eu penso que o poder legislativo, ele, muito além daquelas duas funções precípuas dele, né, que é a fiscalização e legislar, né, criar leis, ele é sim, né, um ente que auxilia e contribui para que as coisas ocorram, né? Então, aquela velha divisão, né, de poderes, né? O legislativo que faz as leis e fiscaliza o executivo, que executa, né? Que faz com que as coisas aconteçam, e o legislativo que diz que julga e diz o direito, né? Então, eu penso que essa velha divisão, ela, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que cada vez essas diferenças, né, elas estão menores, né? Não é que não existe mais a divisão entre legislativo e executivo, não é isso. Claro que cada um continua tendo a sua função principal. Agora, o legislativo também é responsável e também pode contribuir para que o executivo faça bem o seu papel, né? Ele também pode contribuir para que, eventualmente, as coisas deem certo, né? Assim como também o judiciário, assim como o Ministério Público e outros órgãos, né, que não são poderes propriamente ditos, mas que também contribuem. Então, eu penso que o legislativo, ele e aí é uma questão cultural, né, que, a par dos embates políticos, né,
a par do vereador, muitas vezes, ser de uma ala política diferente lá do prefeito, né, ou do grupo que eventualmente esteja exercendo o executivo, mas a verdade é o quê? É a visão do bem comum. Né? A partir do momento que o vereador ele vem, visa, né? Eu vou fiscalizar, eu vou propor políticas públicas, eu vou participar, né? Ele vai contribuir. Né? E essa contribuição ou essa participação ela tem que ser sempre visando o bem comum. Eu vou fazer uma crítica. Não adianta eu fazer uma crítica pelo simples fato de criticar. Eu sou oposição. Vou fazer uma crítica para que aquilo que está sendo feito, na minha visão, de forma equivocada, seja feito de forma correta. Né? Eu vou fazer uma crítica para que a coisa saia melhor do que pode ou do que sairia. E a gente tem visto, né? Hoje, uma consciência por parte do legislativo que é um pouco mais avançada nesse sentido. Né? O vereador trabalhando pelo benefício comum, independente do prefeito ser de uma outra ala, ou de um outro partido, enfim. Né? Então, o que eu vejo é que as críticas, as proposições, elas devem vir, né, sempre com aquela finalidade de contribuir para que as coisas aconteçam. Né? A velha ideia, né, do quanto pior, melhor, aqueles embates políticos que não visavam simplesmente a correção, né? Eu penso que isso, hoje em dia, já é algo um pouco ultrapassado. Né? E o legislativo ele é fundamental. Né? O vereador é fundamental, né? Porque quando existe, né, uma Câmara de Vereadores que cobra, uma Câmara de Vereadores ativa, por certo, quem está lá no Executivo também vai procurar fazer um pouco melhor o seu papel. Né? E aí todos ganham. Eu tocasse num ponto fundamental, Juliano, que é que muita gente pergunta, e fica até feliz de tu ver que a coisa está melhorando, mas muita gente, e eu confesso que às vezes também me pego no mesmo caminho, especialmente vendo os nossos exemplos a nível nacional, né, numa política polarizada, uma política que às vezes parece contaminada, bem negativamente mesmo, né? Eu me pergunto o seguinte, né, Juliano? Como romper, né, essa lógica do quanto pior, melhor? Ou, por exemplo, né, um prefeito que tem a maioria na Câmara de Vereadores tem as contas reprovadas tecnicamente do Tribunal de Contas, porque realmente tinham que ser reprovadas, cheio de equívocos e enfim, de irregularidades, mas ele tem a conta politicamente aprovada na Câmara de Vereadores porque tem a maioria, fez um acerto, deu benefícios, deu cargos, ou o contrário, né, que tem uma conta tecnicamente aprovada no Tribunal de Contas, mas por ter minoria, por ter uma oposição que quer ver o pior, custe o que custar, acaba reprovando, às vezes sem base técnica nenhuma, ou um fato quase que insignificante que não demandaria a reprovação, reprova as contas, né? Então, especialmente nesse tempo, né, Juliano? Parece que essa virou torcida de futebol, e torna a repetir, pelo menos olhando lá para cima, né? Essa polarização, não se vê uma terceira via, se vê o candidato da direita, o candidato da esquerda, e parece que se você critica um dos dois, você é do outro. Se você elogia algum ato, alguma ação de um dos dois, você é do outro. As pessoas não podem mais dizer, eu não concordo com isso, eu concordo com isso, isso eu acho certo, isso eu acho errado, seja de onde for, porque ninguém vai estar absolutamente certo em tudo e ninguém vai estar absolutamente errado em tudo. Então, como fugir, na tua visão aí, de dentro lá mesmo, dessa lógica de quanto pior, melhor, e o meu time de futebol tem que ganhar a qualquer preço? Eu penso que é uma questão cultural, né? Uma questão cultural. Quanto
quando tu parte para uma situação, né, de polarização, de oposição a qualquer custo ou defesa da situação a qualquer custo, com certeza a população perde, né? Com certeza acaba existindo aí algo que não é bom, né? O que eu vejo na minha visão é que, e aí falando de vereador, trazendo para a Câmara de Vereadores, é que precisa manter uma independência, né? Independência não quer dizer tu não ter lado. Independência quer dizer o seguinte, olha, a partir do momento que algo que não está legal, que eventualmente não for algo que tu concordes, mesmo que eventualmente seja, né, de um aliado ou tenha partido de um aliado político, tu tens aí a capacidade de levantar a mão e dizer, olha, peraí, eu acho que isso aqui não deveria ser assim. Né? Ou também ao contrário, né? Às vezes chega à porta na Câmara de Vereadores um projeto excelente que beneficiaria, né, a população, que seria muito bem-vindo, mas que por questões políticas, né, acabam não sendo aprovados ou minimizados. Né? Então, eu penso que a independência, e isso lá no início da nossa Constituição, lá nos primeiros artigos, né, os poderes são harmônicos e independentes entre si. Né? Eu vejo que essa independência de ideias, né, ela é um caminho para que não se caia nessa do quanto pior, melhor. Né? Infelizmente, hoje, a gente tem essa polarização, e aí, voltando aí para o cenário nacional, isso é muito também, né, muito por conta das redes sociais. Né? A gente verifica que há, né, ali o encaminhamento e o direcionamento de opiniões, de certa forma, que muitas vezes dá a impressão que, poxa, tu só vê a opinião de um lado, mas é tudo programado, né? Não é verdade? Então, e eu penso que se nós não nos atentarmos e não começarmos a rejeitar as polarizações, rejeitar, que eu quero dizer, não é, não vou votar em nenhum dos extremos, não é isso, né? Mas rejeitar, que eu digo, é não entrar na onda do que está do meu lado está tudo certo, o que está do outro lado está tudo errado. Né? Então, eu penso que esse é um caminho importante, refletir. Né? Perfeito. Tem que ser por aí, porque senão a gente não consegue, e aí a gente entra propriamente aqui no nosso tema principal, né, Juliana? A gente não consegue o principal, que é melhorar a vida das pessoas no município, o dia a dia. E a gente vê algumas polêmicas no município de Balneário Camboriú, mas, por outro lado, a gente vê também, e não dá para negar, gostem ou não gostem, um município que é progressista, que evoluiu, que já vem colhendo os frutos, né, desse investimento no turismo. O foco do turismo é muito forte, né? E aqui, claro, com prós e contras, e também principalmente com problemas que têm que ser superados. E o Balneário Camboriú, que foi muito criticado por ser uma selva de pedra, prédios, mas hoje já começa a colher também o fruto justamente dessa selva de pedra, abre aspas e fecha aspas, né? Quer dizer, prédios altíssimos, né? Que não só um dos metros quadrados mais caros do Brasil a nível de investimento, muita gente vindo de fora comprar apartamentos em Balneário, mas transformando isso também numa marca turística, né? E a par disso, vários empreendimentos. E aqui que eu começo, né, Juliano? Tem o dedo da parceria pública e privada. Eu estou recordando de cabeça agora aqui, né, nós temos lá a faixa de areia, que era um grande problema, justamente por causa da altura dos arranha-céus, né? Então o sol pegava, o cidadão chegava às 2, 3 horas da tarde, não tinha mais sol na praia. E hoje a extensão da areia, claro, no projeto
planejado e tal. Como é que funcionou isso? Aí tem a parceria público-privado, temos uma roda gigante lá, que inclusive gostaria que falasse qual foi os entraves que sofreu, que o próprio Ministério Público criticou alguma coisa, né? Como é que isso veio a cabo e, enfim, como é que está funcionando hoje? Qual é o retorno disso? Me parece que virou um grande cartão de visita. A gente tem ali o bondinho, que é algo mais anterior, né? As praias sendo aproveitadas. Quer dizer, essa parceria público-privada em Balneário Camboriú veio para ficar? Como funcionou? Quais foram e quais são os maiores desafios de implementar uma parceria público-privada? Bom, Afonso, o Balneário Camboriú, ela é uma cidade nova, né? Ela se desmembrou do município mãe, que é Camboriú, e ela tem no seu DNA, né, exatamente a participação do privado junto com a administração pública, né? Então, na minha primeira passagem pela Procuradoria-Geral do município, de 2004 a 2008, nós fizemos a municipalização do serviço de água e esgoto. Na época, era tocado pela Casan, a concessão, passamos para o município. Naquela ocasião, eu fiquei responsável por fazer essa transição e precisou, inclusive, de propositura de ações judiciais, enfim. E uma das coisas que eu pesquisei na época, né, uma das informações que eu busquei, é que lá nos anos 50, né, o Balneário Camboriú, quando ainda era considerado, né, a praia de Camboriú, enfim, ela já tinha um sistema de água implementado pela iniciativa privada. Tinha um empresário lá, o seu Carlinhos Rosa, que fazia o serviço de distribuição de água já naquela época, quando nem existia Casan, quando nós não tínhamos ainda toda essa a estrutura, né, que a gente tem hoje. Então, já é uma cidade que tem no seu DNA a participação privada. E, ao longo do tempo, o que a gente tem visto é isso, é a iniciativa privada contribuindo com o público. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né, dos prédios. Por que Balneário Camboriú tem prédios altíssimos, né? Dois fatores. Um deles é um espaço territorial muito pequeno, né, um dos menores, não menores, município em extensão territorial, né? E o segundo ponto que a construção, a gente chama o gabarito, né, dos andares, ele vai até um determinado ponto. Dali para frente, tu quer construir, tu vai construir, mas tu vai pagar a mais para isso, né? A gente tem o chamado solo criado, que são instrumentos advindos lá do Estatuto da Cidade, em que pode, né, eventualmente construir um pouco mais, desde que haja um retorno que seja aplicado no meio ambiente, no urbanismo, enfim. Então, e aí é o que isso? É exatamente a iniciativa privada contribuindo, né, contribuindo com a municipalidade para que ela possa efetuar os seus projetos. Para ter uma ideia, nós tínhamos em Balneário Camboriú, isso lá em 2004, 2005, nós tínhamos um rio chamado Rio Peroba, que tinha 300 pessoas, 300 famílias penduradas na beira do rio, palafitas, até estranho, né? Balneário Camboriú, existia isso. E cada vez que chovia, a água inundava aquelas casas, era uma tristeza, enfim. Então, quando se instituiu o solo criado em Balneário Camboriú, ficou estabelecido que o valor relacionado ao solo criado, que é um pagamento para que tu possa construir um pouquinho mais, ele reverteria para resolver aquele problema, que seria o quê? Seria retificar o rio
que ele era cheio de curvas, retirar as famílias que viviam à margem do rio, colocá-las num conjunto habitacional e fazer uma avenida, que é a chamada Sexta Avenida em Balneário Camboriú. Isso foi feito. Então, quando houve um questionamento da constitucionalidade da lei do solo criado em Balneário Camboriú, isso lá por 2007, eu era procurador-geral do município, nós fizemos a defesa no Tribunal de Justiça, mostrando, olha, a alegação é de que seria inconstitucional porque fere o meio ambiente, enfim, mas olha aqui o que foi feito com o dinheiro, né? Ou para que serviu isso. Né? Então, aquilo foi um demonstrativo de que nem sempre tu construir para cima é tão prejudicial quanto se fala, né? Muito pelo contrário, isso tem um retorno. Né? Muitas vezes tu ocupa menos espaço. Né? Às vezes a gente diz assim, o que é melhor? Eu pegar em 5.000 metros, construir um andar, mais os 5.000 metros inteiro, impermeabilizar tudo, ou de repente eu deixar desses 5.000 metros, deixar 3.000 metros livres e construir em 2.000 metros para o alto. O que é melhor? Né? Então, essas são análises que precisam serem feitas. Mas aí, voltando à iniciativa público-privada, recentemente, por exemplo, o alargamento da faixa de areia, que não visou, né, ele não visou especificamente resolver o problema da sombra na praia, né? Acabou sendo um benefício extra. Né? Ali, na verdade, ele foi uma obra de cunho ambiental, né, que visou evitar o avanço do mar, né, para a Avenida Atlântica e criar um espaço maior, né, urbano ali. Né? Então, tanto na areia da praia quanto na Avenida Atlântica, né, que ela será toda remodelada, nós teremos ali um parque a céu aberto, né, com vegetação nativa, com pistas de bicicleta, de equipamentos de micromobilidade, enfim. A ampliação da faixa de areia, por exemplo, os estudos foram bancados por uma associação de empresários de Balneário Camboriú, que contrataram um estudo técnico, pagaram pelo estudo técnico, que era algo muito caro, né? E é com base nesse estudo que foi pedido, então, as licenças, enfim. E agora também, essa mesma associação, eles contrataram o estudo técnico e os projetos da Avenida Atlântica. Né? Mas essas, Afonso, são parcerias público-privadas, não aquela, né, da legislação, né? Porque nós temos na legislação federal a previsão, e também temos no município a previsão da parceria público-privada, que é o quê? Que é aqueles serviços, né, que seriam por meio de concessão, de repente o poder público chamar o ente privado para tocar determinados serviços ou determinadas obras em conjunto. Né? Nós temos isso também em Balneário Camboriú, tem um edital agora aberto que é para a construção do mercado público de Balneário Camboriú, que será por esse meio. Né? Mas nós temos outros empreendimentos que foram feitos também nesse molde. Aliás, a nossa lei orgânica, a lei orgânica do município de Balneário Camboriú, ela prevê que os empreendimentos de turismo devem receber uma atenção especial por parte do poder público. E o nosso plano diretor, que está para ser revisto agora, ele prevê que é possível a aprovação de projetos especiais do ponto de vista turístico. Né? E aí tem uma aprovação especial, com análise pelo Conselho da Cidade, enfim, todo um procedimento.
mas também acabam, né, se constituindo em empreendimentos que têm ali tanto a participação do poder público quanto da iniciativa privada. E, Juliano, né, até tive uma grande dúvida. Lembrando a você que Fala Teu Vereador é uma parceria com o SEAP Brasil, que tem dúvidas dos nossos espectadores. Então, a gente já recebeu algumas perguntas e eu acabei não avisando para o nosso convidado que nós temos em todo o Fala Teu Vereador a participação do Zé Borboleta. Pensa um cara ranzinza, Juliano. Ele vem aqui no meu ponto, aqui no ouvido, e sei, eu tenho que até às vezes traduzir a pergunta dele, porque ele é grosseiro, estúpido e mal educado. Né? E ele vem sempre com uma bucha, então te prepara aí. Bucha, como diz. Ele sempre vem, ele acha que sempre tem uma fé nas coisas, sempre vê no lado errado. E claro, eu vou, logicamente, lançar a pergunta, o questionamento do Zé Borboleta. Deixa eu só perguntar, ele é parente de Dirceu Borboleta, aquele lá do Bem Amado? Também morador de Sucupira. Né? Mas, lembrando a você, né, doutor Juliano Luiz Cavalcante, hoje nesse episódio fantástico, né, do Fala para o Vereador, o papel dos vereadores de incentivo ao empreendedorismo público e privado. Doutor Juliano, queria lhe dizer que o professor Pedro Nevado, aqui a obra do professor Pedro Nevado, Adoção e Controle das Decisões Públicas, Integridade e Legitimação Institucional pelo Acerto. O professor Pedro Nevado, com essa obra que é universal, ele nos traz um questionamento aqui, antes de entrar na pergunta do Zé Borboleta, que tem a ver com a nossa conversa. Você que é vereador, editora Hábitos, entre lá e pré-lançamento dessa obra fantástica. Doutor Juliano, o professor Pedro Nevado, ele fala justamente que essas decisões pelo acerto, elas vêm da composição do que a lei determina e da experiência prática de como viabilizar e executar em favor do município. E aí já falasse um conceito que é subjetivo, mas ele pode ser qualificado na vida prática das pessoas, que é o bem comum. Como isso vai atingir, se não todos, a maior parte dos moradores, dos cidadãos daquele município. E a minha pergunta, justamente do nosso tema, pegando a deixa aqui do professor Pedro Nevado, é como... Eu gostaria de falar especificamente de caso concreto que interessa lá para a gente. Me ajuda aí. A Roda Gigante é um grande empreendimento. Temos lá o aquário, não visitei ainda, diz que é muito bonito, né? O aquário do Monarca também. Já está em pleno vigor lá o negócio. Sim, tá. E temos também, me ajuda aí, o terceiro grande empreendimento. Aí. Agora o Centro Eventos, né? Centro de Eventos, exatamente. Então, estamos falando de grandes investimentos. Pergunto porque não sei. Esses três investimentos, Roda Gigante, Aquário, Centro de Eventos, são empreendimentos exclusivamente públicos, exclusivamente privados, ou justamente vem dessa parceria público-privada? Esses empreendimentos vão começar pela Roda Gigante, né? Ele é um investimento privado, né? Foi desenvolvido e instalado pela iniciativa privada, porém teve, né, a participação por meio daquele dispositivo do plano diretor, através do projeto especial em que o município ele atua, né, não vou falar facilitação, mas ele cria condições para que a iniciativa privada possa instalar. Então, a Roda Gigante ela encontrou um local que seria um local que é um local privado, né? Tinha um acesso da roda para a Roda Gigante que era um acesso público, né? Foi ali, então, estabelecido a forma que seria instalado, a forma que seria feito, né? De qualquer forma, essa possibilidade de acesso.
E o poder público fez tudo aquilo que poderia, né, ou que estava ao alcance para que houvesse a instalação, né? Mas é financiamento privado, né? Dinheiro privado. Mas o município entrou no quê? Na criação das condições adequadas para que ela pudesse se instalar ali. Então, não basicamente, as questões legais mesmo, né? Então, encaminhou o projeto ao Conselho da Cidade, debateu o projeto com o Conselho da Cidade, encaminhou para a Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, né, houve um debate a esse respeito, foram propostas algumas alterações, enfim. Aí o município colocou algumas condicionantes, né? Então, por exemplo, nós temos um deck que vai por todo o costão da praia lá na Barra Norte. Então, os empreendedores ficaram, né, obrigados a dar a manutenção naqueles decks, a cuidar também da área em volta, no que diz respeito, inclusive, à segurança. Enfim. Então, foi feito um trabalho, né, uma análise que criou essas condições. O poder público, necessariamente, nessas parcerias, ele não precisa entrar com dinheiro, né? Ele tem outros meios, né, que pode ser feito. O aquário, que é outro empreendimento... Antes de passar para o aquário, só uma dúvida. Ainda, se eu estiver falando besteira, me corrija aí. Mas, até pela imprensa, eu vi que deu algum questionamento do Ministério Público na Roda Gigante. Como é que se resolveu isso? O que ocorre? O terreno em que a Roda Gigante seria instalado é um terreno que foi apontado pelo Ministério Público, e é esse o fundamento da ação. E essa ação eu defendi como advogado, eu não estava na Procuradoria-Geral ainda, né? Eu estava no meu escritório, e o Ministério Público alegava que ali era área de APP. E quem conhece um pouco de direito ambiental sabe que tu até pode construir algo em área de APP, desde que tenha interesse, tem interesse social, enfim. Então, é o poder público, né? Mas ali era uma obra privada, então, se fosse área de APP, teria problemas, né? Mas a gente conseguiu demonstrar em juízo que aquela área, na realidade, ela já era uma área há muito tempo deixou de ser área de APP, porque ali nós conseguimos demonstrar que há 50 anos atrás já foi uma plantação de milho, antes disso tinha sido uma estrada, enfim, e que a vegetação que ali existia não era vegetação nativa, eram espécimes invasoras, né? A gente dizia assim, eucalipto, pinos, enfim, né? Não eram árvores nativas. Então, houve, né, a ação, e essa ação ela está agora em grau de recurso, né, mas em todo encaminhamento, né, todo encaminhamento aí favorável, né, a tese que foi apresentado pela Roda Gigante e também pelo município, né, que concedeu todas as licenças, né, então, mas enfim, são os entraves que surgem, né, e eu penso que, se há dúvida, realmente elas têm que ser sanadas, né? Elas têm que ser sanadas. Mas está ali, está um empreendimento gerando renda, gerando emprego, um belo de um atrativo, né? E mudou, né? E o importante, Afonso, assim, de dizer, né, que às vezes a gente analisa um empreendimento e imagina, foca só no resultado dele, no que diz respeito às suas atividades, né? Mas os resultados de determinados empreendimentos, eles vão muito além do que propriamente o resultado com a sua operação, né? Então, a valorização, por exemplo, né, da região do Pontal Norte, em Balneário Camboriú, foi extraordinária, né? Por quê? Porque antes da Roda Gigante, aquele canto ele era um canto um pouco desprezado,
o morro ele era frequentado, né, por pessoas que iam lá, né, para fazer coisas não, né, não boas, né? Consumo de drogas, enfim, né, uma série de situações, né, dava muito problema de criminalidade ali. Então, com aquela roda gigante, mudou o foco, mudou as pessoas, né, que frequentam aquela área, e toda aquela região ganhou, né? Então, muitas vezes a gente acha um empreendimento ele traz um benefício, ele traz benefícios diretos, mas também traz outros indiretos. Antes de passar para os próximos empreendimentos, que a turma quer saber, porque os casos concretos, não que você vai lá fazer o mesmo tipo de empreendimento, mas o turismo ele vai ser adequado a cada região. Santa Catarina, Juliano, né, um estado que tem no seu DNA o turismo, né, então, desde o nosso estão lá, águas termais, cachoeiras. Santa Catarina é um estado muito rico, né? Tanto na sua colonização como, graças a Deus, da natureza. Acho que Deus escolheu Santa Catarina e disse: aqui eu vou fazer só pintar esse estado com bastante capricho. Graças a Deus, somos abençoados por natureza. E lembrando a você, 9º episódio, Fala com o Vereador. Hoje com o Dr. Juliano Luiz Cavalcante, no tema o papel dos vereadores no incentivo ao empreendedorismo público e privado. Pois é, doutor Juliano, então vamos lá, porque a turma quer saber. O aquário eu não conheço ainda, mas já ouvi boas referências sobre o empreendimento. Já está dando retorno? Como é que está o sucesso disso? Novamente a pergunta, é um empreendimento público-privado? Como é que funcionou a participação do município nesse empreendimento? Mais uma vez, é exemplo do que nós tivemos com a Roda Gigante. O aquário ele é um empreendimento privado também, tá? Ele foi instalado no ano de 2020, então, bem na época da pandemia. Ele foi inaugurado e funcionou 2 semanas, depois teve que fechar, mas foi um sucesso estrondoso, né? No final do ano passado, eles comemoraram a marca de 1 milhão de visitantes, né? Então, é um empreendimento que tem 250 pessoas empregadas, né? E de diversas áreas, porque ali tem biólogos, ali tem veterinários, ali tem, enfim, né? Tem uma gama de profissionais muito grande que precisa para tocar um empreendimento daquele, mas ali também, né? É capital específico privado, mas com o poder público, mais uma vez, criando as condições para que pudesse ser instalado. Passando para o Centro Eventos, já é um pouco diferente. O Centro Eventos foi construído pelo poder público, né? Ali tem recursos federais, recursos estaduais e recursos do município, e foi concedido para a iniciativa privada para que ela fizesse a operação. Então, na semana passada, foi aberto, né, com o nome disso, Expocentro, Balneário Camboriú, Júlio Tedesco, e vai ser um divisor de águas para Balneário Camboriú, porque o grande problema das cidades que vivem, né, do turismo no litoral é a sazonalidade, né, que faz com que no período de inverno diminua muito o número de visitantes. Com o Centro Eventos, a possibilidade de ter movimento também, né, no período fora de temporada é muito grande. Então, por exemplo, só de shows ali já foram anunciados 5 shows grandes, shows nacionais, Roberto Carlos, os 50 anos de Chitãozinho e Chororó, feiras, né? FENIM, por exemplo, que é uma das maiores feiras da moda, né, do Brasil, já tem agenda para 5 anos, né, o Centro Eventos Balneário Camboriú. Então vai ser um novo divisor aí de águas em relação ao turismo.
mais uma vez, né, a parceria aí entre a iniciativa privada e o público, né? Perfeito, é isso aí. Acho que todos ganham. Mais eu vou falar aqui, né? Porque senão ele está meio bravo comigo, eu tenho que tocar num ponto. E logicamente, não, aqui eu acho que é uma crítica genérica do seu Borboleta, Zé Borboleta, que é justamente até que ponto, e ele não está falando de Balneário Camboriú, ele está falando onde, e até certo ponto eu compreendo ele, porque ele vê notícias estampadas nos jornais do Brasil inteiro, até que ponto o público e o privado também não se lambuza na corrupção. Né? Então, como fiscalizar essas parcerias? Até que ponto o município não está fazendo uma parceria com o privado para receber um caixa 2 de campanha, dando exemplo só? Até que ponto o administrador público não teve a sua casa reformada? Né? Temos um ex-presidente da República que é candidato à presidência, que não é só que uma das acusações é que ele teria recebido um sítio reformado, um apartamento, justamente nessa corrupção público-privada. Aliás, o atual presidente também tem aí as suas reclamações e denúncias em relação ao uso de cartão de crédito, as férias prolongadas até aqui em Santa Catarina, onde ele despacha de jet ski, etc. e tal, enfim, sem julgar os nossos candidatos, eu peguei os dois que são os principais, mas até que ponto o público se confunde com o privado nessa simbiose que transforma o fenômeno da corrupção numa grande chaga, onde gera desconfiança social, descreditiza as instituições, que ninguém acredita em mais nada, e torna a repetir, não é o partido A ou o partido B. As pessoas veem a corrupção, alguém está levando vantagem, e um empresário sério, inclusive, que quer fazer tudo bonitinho, tem, às vezes, o seu nome também em desconfiança. Então, como eliminar isso? Como dar transparência a esse processo público-privado? E o que Balneário Camboriú tem feito nesse sentido? Afonso, essa relação do público com o privado, ela não é de hoje, né? E esse risco de relações espúrias, né? Ele existe havendo ou não projetos entre a iniciativa pública e privada, né? O que eu penso é que aí entra, né, uma das funções, uma das principais funções dos vereadores, das câmaras de vereadores, que é a fiscalização, né? Que deve analisar essas parcerias, né? Deve questionar e deve denunciar quando entender que tem coisa errada. Agora, como que a gente pode fazer para que o risco seja menor? Penso eu que com regras claras, né? Penso eu que a partir do momento que eu estabeleço regras bem definidas, né? Então, por exemplo, nós temos a parceria, né? Nós temos uma legislação em Balneário Camboriú que trata da parceria público-privada. Então, o empresário ele pode chegar e dizer assim, olha, tem aquele terreno do município, eu gostaria de construir ali um parque assim, tal. Tem como fazer isso? Né? Legalmente? Tem, nós temos regras para isso. Né? Vai ter que apresentar um projeto, esse projeto vai passar por uma análise, se eventualmente esse projeto for aceito, né? Se for de interesse do município, vai ser lançado um edital, né? Dando a possibilidade para que outros que também queiram eventualmente participem. Aí tem os mecanismos de escolha, né? Caso esse empreendedor que deu a ideia, que gastou com os projetos, não venha a ser o vencedor, ele vai ser reembolsado. Então, são regras bem claras para que tu evite
essa coisa do, pô, eu tenho um negócio aqui, vamos fazer, de repente todo mundo ganha. Então, são regras claras, né? E a fiscalização. Fiscalização. Hoje, nós temos aí, eu sempre brinco, né, assim, que, poxa, hoje, para se fazer alguma coisa errada na administração pública, né, tu tens Ministério Público, tu tens Tribunal de Contas, tu tens Câmara de Vereadores, tu tens as ONGs hoje, né, tu tens uma gama de entes que podem fiscalizar, né? E cada vez mais, né? E quanto mais órgãos tu tiveres de controle, menor a chance de ter relações espúrias, né? Mas elas podem existir, né? Elas podem existir. O que a gente tem que fazer é fiscalizar e estar atentos. Escalas. É isso aí. Fala com o vereador. Vamos chegando aqui mais no final de mais um nono episódio, porque é isso aí, nono episódio. Fala com o vereador. Lembrando que já temos o nosso convidado do 10º episódio, o doutor Marcelo Peregrino, que estará com a gente falando de democracia, falando, aliás, doutor Juliana, falando também da tão discutida legitimidade do Ministério Público. Pode o doutor ser candidato? Isso tudo com o doutor Marcelo Peregrino. Excelente tema, excelente tema. E a gente debateu muito sobre isso, mas esse é um outro papo. Doutor Juliano, obrigado. O Juliano, além de procurador do município de Balneário Camboriú, é um amigo querido, então aqui eu estou muito feliz. Feliz porque a gente aprendeu muito com o outro lado da moeda, né? Ninguém é dono da verdade. A experiência de quem está lá é fundamental. Não que a gente vá concordar com tudo, mas a partir de ver os dois lados, sem dúvida alguma, a gente constrói denominadores comuns, que é o que o município quer, que é você que está lá no município quer. Solução. Então, eu queria agradecer novamente, Juliano, e pedir o teu recado final no seguinte sentido. Vamos pegar aqui positivo. Pensar para frente. Pensar que a gente pode, sim, fazer do público e privado uma parceria válida dentro dos ditames da lei, da honestidade, da transparência, e que os municípios ganham. Então, para toda a nossa Santa Catarina, para todos os municípios, a gente está falando aqui para São Paulo, para Minas Gerais, para Rio Grande do Sul, para o Espírito Santo, tantos municípios que chegam ao nosso programa aí, com vários vereadores que são parceiros do SEAP Brasil, nesse Brasil tão grande. Grande recado, Juliano, como conciliar, e o recado que vai para o nosso vereador que está no município, como o vereador pode contribuir para fazer do turismo um potencial a partir dessa parceria público-privado? Qual seria, na tua visão, se tivesse que resumir, a grande ação, a grande interferência positiva para potencializar essa parceria público-privada dos municípios, notadamente no turismo? Qual é o papel do vereador? Bom, o vereador, acima de tudo, ele tem que ser uma pessoa atenta. Ele tem que estar aberto às boas ideias, ele tem que escutar, né? Ele tem que observar. E ele, a partir do momento que se depara, né, com uma boa ideia, com um bom projeto, ele pode sugerir, seja lá através das indicações, seja através, né, da propositura de projetos de lei. Aliás, né, um bom começo, verificar se o seu município tem lei que trate da parceria público-privada, né? Verificar lá na sua lei orgânica, no seu plano diretor, se existe algum tipo de incentivo, algum tipo de tratamento diferenciado para o turismo, que hoje é, sem sombra de dúvidas, um grande gerador de emprego e renda. Eu só quero dar um dado a respeito de Balneário Camboriú, para que se tenha uma ideia. Balneário Camboriú, ele hoje, né, embora haja essa visão da selva de pedras, né, Balneário Camboriú hoje, ele, embora seja um município extremamente pequeno territorialmente, ele mais da metade do seu território está numa APA, né? Numa área de proteção ambiental municipal, instituído pelo município,
e foi recentemente, né, agraciada aí com um prêmio em direito, um prêmio ambiental como a cidade mais saneada do estado de Santa Catarina, dentre as mais saneadas do Brasil, com 98% de coleta do seu esgoto e agora caminhando a passos largos para 100%. Vai ser uma cidade 100%, e isso através de recursos, muitos deles captados aí, né, por meio de empreendimentos de turismo, que é a nossa indústria, né? Então, eu penso que quem está lá no interior, né, tu falasse aí de Santa Catarina, né, poxa, nós temos... A minha mãe hoje está em Itá, né? Está lá no Oestão, né? E mora na praia. Né? Então, Santa Catarina tem opções, né, turísticas gigantescas, né? E a gente fala de Santa Catarina porque é o que a gente conhece mais de perto, né? Mas com certeza nos outros estados a mesma coisa. Então, eu penso que um bom começo para os vereadores, de fato, é fazer uma boa pesquisa na sua legislação, ver o que tem, né, e começar a propor, começar a debater, chamar os colegas de Câmara, chamar o pessoal do Executivo e fazer movimentos, né, aí no sentido de fomentar, né, essa indústria tão importante e que gera tanta renda. Eu tenho certeza, você que está em dúvida, você que é procurador do município, você que é vereador, qualquer coisa, liga lá para o procurador de Balneário Camboriú. Pode incomodar o doutor Juliano, porque efetivamente a gente quer isso. A gente quer ver o nosso estado próspero, superando, né, as dificuldades e crescendo e conciliando, né? Essa é uma notícia que eu não sabia, que o doutor Juliano nos traz em primeira mão, né? Esse selo que Balneário recebe aí do meio ambiente, da preservação, e notadamente algo fundamental, né? O saneamento básico, ele é um fator, Juliano, que qualquer país com qualidade de vida, com índices de desenvolvimento, ele tem no seu saneamento básico realmente uma diretriz, ele é um selo ali. Infelizmente, Juliano, no Brasil, eu que me dedico muito ao estudo da educação, mais de 78% das escolas públicas brasileiras não têm saneamento básico. Então vejam o nosso desafio. Mas Balneário Camboriú vai dando um bom exemplo. E hoje, nesse bate-papo muito legal, eu agradeço mais uma vez e esperamos vocês no próximo Fala para o Vereador. Até a próxima.